Bom pessoal, aqui é o professor Hermínio e voltamos aqui à nossa aula de controle de qualidade de medicamentos. Estamos discutindo sobre o controle de qualidade microbiológico de medicamentos, de acordo com o que preconiza a farmacopeia brasileira. São os ensaios de produtos farmacêuticos que não precisam de cumprir com o teste de esterilidade. Nós veremos que tanto os produtos estéreis quanto os não estéreis, eles passam pelos mesmos ensaios, as mesmas análises. Porém, existem limites de tolerância distinto entre eles. Nesses ensaios farmacopeicos, a gente analisa fungos e bactérias principalmente. Veremos posteriormente que alguns ensaios biológicos preconizam outras análises, principalmente para injetáveis como pirogênios, mas a diferença são os níveis de aceitação entre os produtos estéreis e os produtos não estéreis, Digamos que a legislação ela é um pouco mais branda para esses produtos que não precisam de cumprir com esterilidade, como os produtos de uso externo, cremes, pomadas, produtos de uso oral, diferentemente do rigor que nós temos da legislação quando se trata de produtos estéreis, oftálmicos, injetáveis principalmente, Então, a farmacopeia traz os ensaios e nós podemos reproduzir isso, reproduziremos isso em aula prática posteriormente, para que possamos compreender o método, tanto na teoria quanto os seus aspectos práticos e a sua realização prática. Estávamos falando sobre os produtos não estéreis, de acordo com a sequência aí da farmacopeia brasileira, depois de termos visto as análises físico-químicas. E a principal ferramenta que nós utilizamos para o controle de qualidade microbiológico é o crescimento em meio de cultura. Obviamente, para análise de fungo e de bactéria, a gente tem que desenvolver o crescimento em meio de cultura. Nós temos aí os meios de enriquecimento, como caldo caseína de soja, caldo de fusão do cérebro e coração, e os meios para contagem total de micro-organismos. Nessa nossa análise inicial, que é uma análise quantitativa, a gente vai trabalhar com contagem de micro-organismos por um método do pour plate. Para isso, nós utilizaremos agar caseína soja, que é o agar farmacopeico 1, chamado de meio 1, que é o agar para crescimento de bactérias. Temos aí também agar nutritivo e temos os meios utilizados para análise de fungos e leveduras, como o agar saburrodextrose. Esse é o meio farmacopeico 2, chamado de meio 2. É o que nós utilizamos para crescimento de fungos e leveduras. São análises quantitativas, mas que não são suficientes. A gente precisa depois de fazer também as análises qualitativas para identificar se existe ou não patógeno. Então, voltando aqui, nós teremos o meio 1 para contagem de bactérias, que é o agar caseína soja, e teremos o meio 2, que é o agar saburrodextrose, para crescimento de fungos e leveduras. Veremos que mesmo se o produto farmacêutico analisado ele cumprir com o requisito do ensaio, do método, que é o limite de tolerância de crescimento de unidades formadoras de colônia por ml ou por grama de análise de matéria-prima analisada de fungo e de bactéria, nós precisamos de realizar os meios com meios seletivos, meios específicos, a identificação, porque não adianta nada cumprir com o quantitativo de micro-organismos, mas ter presente ali naquele medicamento bactérias e fungos que são patogênicos, são causadores de doenças humanas, Esses meios específicos aí nós temos para pseudomonas, como cetrimida, cérebro e coração, para Staphylococcus aureus, como manitol, para salmonela. Vejam que são micro-organismos patogênicos, potencialmente causadores de doenças humanas. Então, repetindo para vocês, não adianta eu cumprir com o resultado quantitativo para micro-organismo. Eu tenho a quantidade permitida de unidades formadoras de colônia em bactérias e em fungos,
UFC por grama ou por ml de matéria-prima, de medicamento analisado, mas eu ter bactérias ou fungos patogênicos presentes, ok? Então, além da análise qualitativa e quantitativa, né, nós temos outros métodos que são analisados, obviamente. Eu vou mostrar quais são os ensaios utilizados aqui, quais as técnicas, mas é importante a análise quantitativa e a análise qualitativa. Temos também para E. coli, né, indicadores aí de coliformes. Temos meios também para clostrídeos. Não é necessário que vocês saibam todos os meios, porque, como vocês já observaram, nós vamos poder reproduzir isso em aula prática posteriormente, para vocês, além de terem esse conhecimento teórico, vocês terem o domínio dessa técnica, desse método de crescimento em meios de cultura, em laboratório de microbiologia. Então, é interessante que vocês conheçam, principalmente as bactérias, que a farmacopeia preconiza que seja realizada a análise de identificação, mas não precisa de saber todos os meios utilizados, porque a farmacopeia é um grande procedimento operacional padrão, né? Então, são POPs, são roteiros que devem ser seguidos à risca, e nesses roteiros estão presentes o método, os equipamentos, os materiais, os meios de cultura que são necessários e a técnica também a ser utilizada, ok? Para a identificação, a gente tem também a coloração de Gram, um grande conhecido aí de todos vocês, que é de suma importância para análise microscópica, né? Vocês já fizeram ensaios anteriormente de identificação, de crescimento e de coloração de Gram, e vocês sabem que essa coloração nos permite a diferenciação aí entre grãos positivos corados em azul e grãos negativos corados em vermelho, ok? A técnica é a técnica comum, vocês conhecem, né? Cobrir a lâmina com Lugol, aguardar 1 minuto, como esfregaço, né? Que você tirou ali da sua placa, lavar com água corrente, descorar com álcool ou alcetona, lavar novamente a água corrente, cobrir a lâmina com solução de fucsina por 30 segundos, lavar e esperar secar e observar ao microscópio com objetiva de imersão. Coroa em rosa, né, avermelhado é negativo, coroa em azul é gram positivo, ok? Tá aqui um esquema para vocês aí, mas já é de conhecimento de vocês a realização dessa técnica. A gente sabe aqui que o princípio do método, né, em gram positivo, que cora de violeta, o componente majoritário da célula é o peptidoglicano, que chega aí a 90% do peso da parede celular da bactéria. Então, a presença ou não do peptidoglicânio interno ou externo, ele vai proporcionar colorações diferenciadas, né? Mas aí vamos aqui ao que nos interessa, que é a contagem de micro-organismos viáveis totais, de acordo com a farmacopeia brasileira, onde nós estudaremos aqui a questão quantitativa, contagem ou análise quantitativa, né? Ela é capaz de determinar o número total de bactérias e fungos presentes em produtos e matérias-primas farmacêuticas não estéreis, e a determinação pode ser realizada utilizando os 3 métodos. Primeiro, método de filtração por membrana, ou segundo, método de contagem em placa, ou o método de tubos múltiplos, aí a terceira opção. Todos os 3 estão descritos na farmacopeia. O método, né, a utilização do método, a técnica, os meios de cultura e os equipamentos materiais utilizados. Essa figura representa o método por filtração em membrana, de substâncias solúveis em água, obviamente, né, porque toda a amostra ela vai ser dissolvida e solubilizada em tampão fosfato, né, que é em água, né? O tampão fosfato é feito em água. Então nós pegamos a amostra, que tem 10 ml ou 10 gramas, de acordo com o produto, se ele é líquido ou se ele é sólido, e vamos diluir em 90 ml de tampão fosfato, 7,2 de pH.
claro que o tampão fosfato está estéril e claro que você não pode contaminar a sua amostra, porque senão você vai acabar testando a amostra mais as bactérias e os fungos que você levou, causando aí um resultado às vezes falso positivo de crescimento, né? Às vezes o que cresceu na sua análise não foi bactérias e fungos, micro-organismos presentes na amostra, mas de contaminação. É o que a gente vê em laboratório, a contaminação da matéria-prima, dos medicamentos aí lacrados às vezes, pelos alunos durante a técnica, né? Erro de técnica e gerando um grande crescimento final de fungos e de bactérias. Ok? Aí utilizaremos o fluido 1, que seria de acordo com o medicamento aí que a gente vai utilizar. E vejam que há uma diluição inicial aí de 10 a menos 1. Eu tenho 10 gramas ou 10 ml em 90 ml, eu teria um total aí, vamos calcular em ml, eu teria um total de 100 ml. Então 10 gramas em 100, 10 ml em 100, eu teria 10 a menos 1, 1 para 10, ok? Depois eu tenho uma segunda diluição que eu vou pegar 10 ml do tampão fosfato com a amostra e levar para o fluido 1 com mais 90 ml. Então no final eu tenho uma diluição de 10 a menos 2. Eu tenho 1 para 100 por diluição sucessiva, de 10 a menos 1 para 10 a menos 2. Vejam vocês que nós temos aqui número 3, um filtro, é uma membrana microporosa em que eu vou filtrar tudo isso asepticamente, sem contaminar nada. Eu vou filtrar o meu fluido e isso vai fazer com que eu tenha retido todos os fungos e bactérias nesse filtro de celulose microporoso número 3. O que eu faço na sequência? Pego esse filtro e coloco ele para crescer no meio 1, que é o meio agar, caseína, soja, para análise de bactérias, a 30-35 graus Celsius durante 4 dias. Ou eu vou colocar o filtro para crescer no meio 2, que é o agar saborrodextrose, para análise de fungos e leveduras, a 20-25 graus Celsius durante 7 dias. Então no final eu vou poder contar os fungos e contar as bactérias. E o resultado é expresso em unidades formadoras de colônia por ml ou por grama de produto, né, que a gente iniciou. Esse método de filtração por membrana é bastante utilizado. Utiliza-se membrana de nitrato de celulose ou acetato de celulose com porosidade igual ou inferior a 0,5 micra. Então é muito microporoso, os poros são muito pequenos e eles não vão permitir a passagem das bactérias e dos fungos. O equipamento para filtração e as membranas devem estar esterilizadas. Obviamente nós não podemos trabalhar com nenhum tipo de material que não esteja estéril, porque vai crescer vai crescer no medicamento micro-organismos que não estavam presentes, né? Foram adicionados durante a sua técnica mal feita, né? No caso, por contaminação. Transferir 10 ml ou, né, que represente aí 1 grama da amostra para sistema filtrante, vai filtrar, lavar essa membrana 3 vezes com 100 ml de solução salina, tudo estéril, né, ou fluido 1, e transferir para uma placa de PET contendo meio 1 e posteriormente contendo meio 2, ok? Então, como eu disse, o meio 1 é para bactéria, a 30 a 35 graus Celsius de incubação por 4 dias, e o meio 2, 20 a 25 graus Celsius por 7 dias no saborrodextrose, para análise de fungos. A contagem deve ser inferior a 100 unidades formadoras de colônia por ml. Caso exceda isso, a gente faz uma nova diluição para que a gente consiga contar. Senão fica incontável, a gente não consegue definir na placa o quantitativo. Ok? Aqui um resumo esquemático para vocês, ó. Número 1, copo de filtração. Número 2, a placa porosa aqui com conjunto de filtração, né? O 4 aqui seria o filtro. O 3 é a membrana filtrante. E o que me interessa é os micro-organismos, né? Que vão ficar
aderidos aqui na membrana que eu vou colocar para crescer no meio de cultura, o meio estéreo, e aí eu vou incubar e depois eu faço a contagem total, depois de 4 dias para o meio 1, 7 dias para o meio 2. Essa contagem a gente vai aprender a fazer, tem um cálculo, diluição a 10 a menos 1, diluição a 10 a menos 2, diluição a 10 a menos 3, até a diluição a 10 a menos 4. Né? São diluições sucessivas partindo da matéria-prima líquida ou sólida em tampão fosfato 7.2. E a gente vai conseguir calcular uma média para definir se está dentro ou fora do permitido pela Organização Mundial de Saúde, pela Farmacopeia Brasileira. Esses limites são diferentes. A Organização Mundial de Saúde preconiza uma coisa, as farmacopeias outra, mas no final a gente tem um consenso aí que acaba sendo utilizado por todos, ok? É interessante a gente discutir também que o meio de cultura, existem 2 testes que são realizados pelo meio de cultura, que é o teste de esterilidade, que é colocar uma placa para crescer sem nenhum tipo de contaminação, né, logo após a autoclavagem, e essa placa não demonstra crescimento, ou seja, o meu meio foi autoclavado e está estéril, ele não vai crescer micro-organismos presentes nele e vão atrapalhar a minha análise. E a outra análise é a análise de fertilidade, ou seja, o meio tem que estar fértil e estéril ao mesmo tempo. Parece contraditório, mas não é. A esterilidade indica que ele foi autoclavado e que ele não tem micro-organismo previamente presente. E a fertilidade indica que ele contém capacidade de crescer micro-organismo. Ele tem as propriedades necessárias ao crescimento dos micro-organismos que a gente quer crescer. Então, é simples vocês pensarem, né? Eu pego uma placa estéril, 2 placas estéreis, na verdade, com o mesmo meio de cultura. Uma eu deixo aberta e uma fechada. Vou colocar as 2 para crescer. A que eu coloquei fechada, que eu mantive fechada e estéril o tempo inteiro, não pode ter crescimento de micro-organismo. Isso vai indicar que a placa está estéril, o meio de cultura está estéril. A segunda, que eu deixei aberta, eu expus a micro-organismo, eu quero que cresça mesmo, para que eu consiga ver que o meio permite o crescimento. Então, o teste de meio de cultura de esterilidade vai demonstrar que ele não foi contaminado, que ele está estéril, e o de fertilidade mostra que ele possui as características necessárias ali de umidade, de nutrientes, de pH, para que o micro-organismo que eu quero que cresça realmente vá crescer, ok? Um outro método é o método de contagem em placa. Esse é o que a gente utiliza em aulas práticas, né? Nas aulas práticas nós iremos fazer essa técnica aqui da farmacopeia brasileira, que eu vou pegar a amostra, pode ser substâncias insolúveis, até menos solúveis em água aí, a gente pode proceder dessa maneira. Primeiro, a diluição a 10 a menos 1, e aí vejam que há diluições sucessivas, ó. Eu vou colocando 10 em 90, é a diluição 10 a menos 1. Tiro 1 ml dessa e coloco em 9 de água, eu tenho a diluição 10 a menos 2. Tiro 1 ml dessa diluição 10 a menos 2 e coloco em 10 a menos 3, né, em mais 9 ml de água, e coloco na 10 a menos 4 aqui. Então observem que eu começo com 10 gramas ou 10 ml da amostra em 90, formando diluição 10 a menos 1, 1 para 100. Dessa 1 ml para 9 ml de água, tudo estéreo, eu tenho a 10 a menos 2. Dessa 1 ml para 9 de água novamente, eu tenho a 10 a menos 3, e assim sucessivamente eu tenho a 10 a menos 4. Isso permite que a gente cresça micro-organismos numa quantidade que possibilite contar. Às vezes a 10 a menos 1 vai crescer muito e eu não consigo contar. Então por isso que eu vou procedendo com diluições maiores. Observem que da 10 a menos 1, eu coloco 1 ml em 2 placas, da 10 a menos 2, 1 ml em 2 placas, da 10 a menos 3, a mesma coisa, e na 10 a menos 4, a mesma coisa. Então eu vou ter as placas sendo inoculadas com a minha amostra das diluições que eu realizei, e depois eu venho com o meio de cultura líquido, meio 1 ou meio 2, né? Por isso que eu tenho 2 aqui, ó, meio 1 e meio 2.
o meio ainda líquido e vou homogeneizar. Isso é chamado de método de pour plate. É esse que a gente faz. Esse método aqui é o método melhor, até do que o de estria, para a gente conseguir calcular, contar micro-organismos. É o método mais simples, ok? Então nós vamos ter, depois da incubação do meio 1 a 35 graus Celsius por 4 dias e do meio 2 a 25 graus Celsius por 7 dias, possibilidade de contar os fungos e bactérias. Vejam que a gente faz a inoculação das amostras, né, provenientes das diluições líquida, coloco o meio também líquido, a 45 graus ou menos, para que eu não mate a bactéria. Se tiver o meio muito quente, a bactéria e o fungo vão morrer ali, né, pelo calor. Vou homogeneizar e vou colocar para crescer com a placa invertida, depois de solidificar, e depois do tempo de incubação eu vou proceder à contagem. Essa é a técnica que a gente procede em laboratório. Bactérias, empregar placas de Petri, acondicionando cada placa 1 ml da mistura de amostras e 15 a 20 ml de meio 1. Na verdade, até mais ou menos a metade da placa, com meio liquefeito a 45 graus Celsius, ou um pouco menos. Se tiver muito quente, mata a bactéria e o fungo, né, o micro-organismo. Se tiver frio, o meio fica sólido, com grumos, fica muito ruim da gente fazer a placa. As placas ficam muito ruins e a gente não consegue ter a eficiência que a gente quer do método. Okay? Prepara 2 placas para cada diluição, incuba aí durante 4 dias, né, para a bactéria, e a mesma coisa aqui para fungo, só que vai mudar o meio, a gente vai ver, né? E incuba de 20 a 25 graus Celsius por 7 dias. A contagem é expressa em unidades formadoras de colônia por miligrama ou por ml, que é o que a gente usa, tá? Por grama ou por ml, a gente não usa tempo aqui. E para a gente contar, as placas não podem ter mais que 300 unidades formadoras de colônia. A gente descarta. Para fungo, vamos repetir a mesma coisa, porém o meio utilizado é o meio 2, que é o saborrodextrose, incubado a 20 e 25 graus Celsius por 7 dias e não pode ultrapassar 100 por placa. Ok? A contagem de colônias, a gente pode utilizar o contador de colônias ou uma lupa apropriada. A gente consegue fazer isso a olho nu, as contagens com a canetinha aí de retroprojetor. E depois a gente faz uma média aritmética. Vamos aprender a fazer essa conta de como realizar essa análise, de como pegar o resultado e transformar isso num resultado matemático, numérico, a partir da média aritmética. Ok? Então é feito dessa maneira aqui, ó. Por exemplo, na diluição de 1 a 100, que é a diluição de 10 a menos 2, eu tive 293 unidades formadoras de colônia. Na diluição, na segunda placa, eu tive 100. Na diluição de 10 a menos 3, eu tive na primeira placa 41, na segunda placa 12. Obviamente, se a diluição é menor, a quantidade de micro-organismos que vai crescer é menor, né? Então aqui eu vou ter 293 unidades formadoras de colônia em diluição de 10 a menos 2. Então aqui seria 10 a menos 2, né? Então eu teria 293 vezes 10 a 2. Então, voltando às casas decimais aí, eu tenho 2,93 vezes 10 a 4. Aqui eu teria 100 em 10 a menos 2. Quer dizer que eu transformar isso em 1, que é o que eu vou querer no final, em grama ou ml, eu tenho que multiplicar por 100. Então seria 100 vezes 100 daria 100, dariam 10 mil, né? Então 10 mil é 10 a 4. Aqui seria 293 vezes 100, seria 29.300. É 2,93 vezes 10 a 4. A mesma coisa aqui, ó. 41 mil, que eu multiplico pelo fator de diluição. Então 41 vezes 1000, 12 vezes 1000. Entenderam? 293 vezes 100, 100 vezes 100, 41 vezes 1000 e 12 vezes 1000. Esses valores aqui eu somo, divido por 4 placas, né? E eu vou ter que, nessa contagem, eu tive 2,3 vezes 10 a 4 unidades formadoras de colônia por ml ou por grama. Ok? Então, essa é a maneira correta de fazer o cálculo.
Se o número de colônias em todas as placas for inferior a 20, registrar a contagem correspondente à menor diluição que a gente fez. Se não apresentar colônia, registrar como... na verdade, a gente usa menor que 100, que é a menor diluição correspondente aí, tá? Veremos que é uma maneira de apresentar resultados que não foram pra gente muito claros, muito nítidos de contar, ok? Nós veremos isso tudo em aula prática. Qualquer dúvida vocês podem perguntar também no fórum, que nós vamos discutir, tá? Mas o melhor mesmo é a gente fazer isso na prática para vocês identificarem, aprenderem a fazer, conhecerem o método, manusear a farmacopeia, manusear os equipamentos, os materiais, fazer a técnica asséptica, né? E levar isso para o cálculo final de resultado e interpretar o resultado. A técnica dos tubos múltiplos é um pouco mais complexa, quando se espera que o produto apresente baixa densidade bacteriana. Então a preparação das amostras aí não é diferente, são 10 gramas para 90, e aí as amostras líquidas 1 ml para 9 em caseína de soja, e vamos preparar as diluições de 1 para 100, 1 para 1000 a partir da primeira. Então mesma coisa, por enquanto diluições sucessivas. É uma técnica que não é muito utilizada, porque é uma técnica um pouco mais complexa. Emprega uma série de 12 tubos contendo calda de caseína de soja, incubar os tubos a 30 e 35 graus Celsius por 4 dias, e aí a gente vai definir de acordo com uma tabela, tá? A gente vai trabalhar, na verdade, com dados estatísticos, parece um pouco com aquela questão da turbidimetria que a gente utiliza, né? Que é para identificar a quantidade de micro-organismos por formação de gás e principalmente por turvação do meio, né? Tem aquela escala de Mark-Farland que a gente utiliza para diluir culturas, aí, colônias que a gente utiliza em microbiologia clínica, né? Para fazer antibiograma, por exemplo, chamada escala de Mark-Farland. É uma escala padrão de turbidimetria. Quanto mais turvo, mais micro-organismos suspensos no meu líquido, né? Na minha salina. Quanto menos turvo, menos micro-organismos, né? Então, não é diferente. Vejam vocês aqui que é semelhante às diluições. Nós vamos ter 10 gramas em 90 e depois da 10 a menos 1, 1 em 9 para 10 a menos 2, 1 em 9 para 10 a menos 3. E aí a gente vai crescer em caldo caseína de soja e temos numa tabela o número mais provável, o limite de confiança de 95%. Essa tabela eu retirei da Farmacopeia, 4ª edição, ok? Eu vou ter outra aula só para ensinar vocês a usar essa tabela, mas não é muito complicado não. Vocês vão ver aqui, ó, número de tubos cujo crescimento é visível. Tá vendo? 0, 0, 0, 0, 0, 1. E aqui, ó, tem 1. Então vocês começam a ver que existe um limite superior e inferior, que a gente chama de número mais provável, ok? Vou ensinar vocês mais adiante a interpretar esses resultados aqui, ok? E posteriormente nós temos então um método para pesquisa de patógeno. A partir do momento que nós respeitamos o limite de tolerância que é preconizado para o crescimento, análise quantitativa para fungos e bactérias, nós vamos então agora fazer a identificação de patógenos, que é o conteúdo, o tema da nossa próxima aula, ok? Então, um grande abraço para todos vocês. Qualquer dúvida, deixem no fórum ou façam contato comigo, tá? A gente vai se comunicando e na próxima aula nós discutiremos o método para pesquisa de patógenos, tá ok? Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula.